Olá, meus caros alunos. Vamos retornar aqui à nossa linha de raciocínio, lembrando que nas aulas anteriores nós já falamos sobre conceitos, funções, tipos e técnicas de orçamento e princípios orçamentários. Agora nós vamos iniciar nessa aula leis orçamentárias. Então nós vamos fazer algumas questões e dar uma revisada, também dar uma relembrada na teoria, tá certo? Para você que vai fazer UFIP, beleza? Então vamos lá, galerinha. Voltando aqui, primeira questão, vamos aproveitar, em primeira questão, logo em seguida a gente faz uma revisão sobre a teoria. Bom, COPESE, é bom que vai fazer para vocês, não é isso? Uma das principais novidades da nova Carta Constitucional de 1988 foi a criação do PPA, que se constituiu no resumo dos esforços de planejamento de toda a administração pública e contribuiu para a preparação dos demais planos e programas de governo, bem como do próprio orçamento anual. Pode-se, então, afirmar que, de acordo com a Constituição Federal de 88, não é característica do PPA. Então, ele quer saber o que não é característica do PPA. Beleza? Vamos analisar aqui. Letra A. Programas de duração continuada. Professor, programas de duração continuada é um dos elementos que devem conter no PPA. Então, não é essa a questão, porque ele deve estar no PPA. Despesas decorrentes da de capital, também. Despesas de capital, despesa decorrente da de capital e programa de duração continuada. Então, a letra B também é um elemento do PPA. Orçamento do balanço de pagamentos, não. Orçamento do balanço de pagamento não é um dos elementos do PPA, é a letra C. Letra D, regionalização da despesa, sim. O PPA é um plano de quadrienal elaborado de forma regionalizada, conforme a Constituição Federal. Perfeito, lá no artigo 65. E traz as despesas de capital também. Então, o PPA é um plano quadrienal elaborado de forma regionalizada, que traz as diretrizes, objetivos e metas, não é isso? Para a despesa de capital, despesa decorrente da de capital e programas de duração continuada. A única que não é elemento é a C, orçamento, já está dizendo, orçamento de balanço, beleza? Vamos dar uma olhada aqui na dica. Leis orçamentárias está lá no artigo 65 da Constituição Federal. As 3 leis orçamentárias, vamos aproveitar aqui para fazer um resumo. Quais são as 3 leis, professor? PPA, LDO e LOA, tá certo? Primeiro detalhe que nós precisamos saber, relembre isso aqui, as leis precisam ser compatíveis. A compatibilidade entre as leis é imprescindível. Resumindo, as leis têm que falar a mesma língua. O que é falado no PPA deve ser repassado para a LDO, que deve ser repassado para a LOA. Então, cuidado que elas devem falar a mesma língua, tranquilo? Agora nós vamos falar um pouco sobre as características de cada um. Se nós formos associar o PPA é um planejamento de 4 anos, ou seja, quando o gestor entra, ele já tem que dizer, colocar num papel, formalizar tudo que ele pretende fazer para os 4 anos de mandato dele, ou seja, os 4 anos e mais um, não é isso? Os 3 anos, e o PPA dele só vai entrar em vigência a partir do 2º ano, que nós já vamos ver isso, mas ele tem que dizer especificamente em documento formal o que ele pretende fazer durante o mandato dele, tá certo? Então, esta formalização do que ele pretende fazer, nós chamamos de PPA, ou seja, o plano plurianual, que é considerado de longo prazo, duração de 4 anos. Tranquilo? Mas nós sabemos que fazer um planejamento para 4 anos é um planejamento muito genérico, um pouco longe da realidade, porque muitos imprevistos vão ocorrer, muitas coisas serão necessárias que sejam incluídas, tranquilo? Então, você fazer um planejamento para 4 anos é muito genérico. É necessário que você detalhe esse planejamento, é necessário que você priorize esse planejamento. E quem é que vai fazer o detalhamento e a priorização desse planejamento é a LDO. Então, a LDO vai pegar esse planejamento do PPA e vai detalhar e vai priorizar para um exercício menor, tá certo? Para um período menor. Tranquilo? E depois é necessário que nós possamos pegar esse planejamento que já foi detalhado e priorizado e quantificá-lo, ou seja, transformá-lo em receita e despesa. E quem é que vai quantificar esse planejamento detalhado? É a LOA, que vai transformar em receita e despesa, ou seja, a execução orçamentária. Então, no PPA nós temos o planejamento, na LDO nós vamos detalhar e priorizar esse planejamento e na LOA nós vamos fazer a execução orçamentária. Então, a LDO, para a maioria das doutrinas, é considerada a lei mais importante. Ela faz o elo entre o planejamento e a execução. Perfeito? Isso aqui é um breve resumo, agora vamos falar sobre as características de cada um. Vamos lá. Característica do PPA, professor, é um plano plurianual, tá certo? Que estabelece de forma quadrienal e regionalizada, ou seja, é um plano que tem duração de 4 anos. E ele é feito de forma regionalizada. O professor quer fazer de forma regionalizada. Na hora que o gestor, na hora que o
for elaborar o orçamento, o projeto de lei, levar em consideração que cada região tem uma necessidade distinta, beleza? Necessidade sul, norte, centro-oeste, sudeste, tem necessidades distintas. Então tem que prestar atenção nas necessidades, nas peculiaridades de cada região. Isso significa elaborar de forma regionalizada, não esqueçam isso. Nesse plano são fixadas para a administração pública o DUM, o chamado DUM, as diretrizes, objetivos e metas, certo? O que eu pretendo alcançar, os objetivos, passos que eu vou dar, as metas e as diretrizes, ou seja, a estratégia que eu vou fazer, que eu vou utilizar. Então, ele vai utilizar o DUM para quê? Para esses 3 elementos, despesas de capital, despesas decorrentes, não é despesa corrente, é despesa decorrente da de capital e programas de duração continuada. Tá certo? Programas de duração continuada são aqueles programas que vão passando de gestor para gestor. Ele não está atrelado a um gestor, não está atrelado a um partido político. Tá certo? Ele tem duração continuada, porque o objetivo dele é atender a coletividade. Tranquilo? Bom, ao dispor sobre o PPA, quis o Constituinte criar mecanismo, no caso uma lei, que buscasse organizar a atuação governamental em programas orientados para o alcance de objetivos estratégicos genéricos, definidos para um período do plano de 4 anos. Perfeito? Considerado longo prazo, é para orientar, ou seja, para planejar tudo que o governo pretende fazer durante o mandato dele, tudo que o chefe do executivo pretende fazer durante o mandato dele. Então, não esquecer que o PPA é quadrenal, de forma regionalizada, ele traz o DUM para despesa de capital, despesa da corrente de capital e programa de duração continuada. Ele traz esses objetivos para 4 anos. Tranquilo? O que mais, professor? Prazo de envio do PPA. O PPA será encaminhado até 31 de agosto. Olha a leitura, até os últimos 4 meses do exercício financeiro. Será enviado ao Congresso Nacional, devendo ser devolvido até 22 de dezembro, que é a data de encerramento da sessão legislativa. A título de curiosidade, esse prazo de envio está lá no artigo 35 do ADCT, Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Tranquilo? Bom, de se destacar a determinação da vigência do PPA até o final do primeiro exercício financeiro do mandato presidencial subsequente, garantindo assim a continuidade das ações de governos anterior e fazendo decrescer o número de obras inacabadas e consequente desperdício de dinheiro público. Vedações do artigo 67. Nenhum investimento, isso é importante, regra de ouro, nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro poderá ser iniciado sem prévia inclusão no PPA, ou lei sem lei que autorize sua inclusão, sob pena de crime de responsabilidade. Então aqui ele traz 2 informações importantes. Não esqueça que o PPA, tá certo? Ele deve ser enviado até 31 de agosto, os últimos 4 meses de exercício, deve ser devolvido até 22 de dezembro. O início lá do recesso, lá, onde eles entram em recesso, onde a sessão é interrompida, perfeito? Entre vigência 1º de janeiro do ano subsequente. Não esqueçam que o PPA de um gestor só entra em vigência no 2º ano de mandato. Por quê? Porque no 1º ano é o prazo que a Constituição deu para o gestor anterior deixar tudo zerado, não deixar obras inacabadas, para poder equilibrar as contas. Tranquilo? E é o período também que o gestor atual tem para elaborar o PPA dele e adaptar as coisas do PPA anterior que precisam ser continuadas, como, por exemplo, os programas de duração continuada. Então, quando o gestor estiver elaborando o PPA dele, ele precisa observar se o PPA anterior, que ainda está vigente, se tem algum programa de duração continuada. Então, este 1º ano que eu sou gestor, mas não estou debaixo do meu PPA, é porque eu preciso dar 1 ano para o gestor anterior zerar, acabar as obras, zerar, equilibrar as contas e adaptar o que precisa ser dado continuidade. Perfeito? Não esqueçam disso. E o outro detalhe interessante é que existe uma regra de ouro, que diz que todo investimento é somente investimento, não é qualquer despesa. Investimento que ultrapasse um exercício financeiro só pode ser iniciado na lei orçamentária se tiver previsto no PPA, ou lei que autoriza a sua inclusão. Se não fizer, crime de responsabilidade. Perfeito? Então vamos lá. Bom, a LDO, muito importante, a LDO é o mais importante, você tem que ter uma atenção redobrada. A LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, compreenderá metas e prioridades da administração pública federal, incluindo na LDO, presta atenção, nós precisamos conhecer as 8 responsabilidades da LDO. Então não esqueça que o PPA faz o planejamento e a LDO vai pegar esse planejamento e trazer para um período menor, vai detalhar esse planejamento e priorizar. Tá certo? Então, se tem DUM lá,
no PPA vai ter DUM aqui também na LDO, só que para um período menor. O PPA traz o DUM para exercícios, no plural. A LDO também traz o DUM, porque ela traz exatamente isso priorizado, detalhado, para um exercício, no singular, tranquilo? Então, quais são as 8 responsabilidades da LDO que nós necessitamos saber? É importantíssimo. Primeiro, despesa de capital para exercício financeiro subsequente. O que significa exercício financeiro subsequente? De uma linguagem mais tranquila, trazer aquele planejamento para um ano, tá certo? Segundo, orientará a elaboração da LOA. Então, é necessário que a LDO esteja aprovada para poder ajudar a elaborar a LOA, que é a LOA que vai fazer a execução orçamentária. 3, disporá sobre alterações na legislação tributária. Então, mexer na legislação tributária tem que estar previsto na LDO. 4, estabelecerá a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento. 5, que é a primeira da LRF, equilíbrio entre receita e despesa. 6ª, que é a segunda da LRF, critérios e formas de limitação de empenho. 7ª, que é a terceira da LRF, dispor sobre controle de custo e avaliação dos resultados de todos os programas financiados pelo orçamento. E 4ª, disciplinar as transferências de recursos a entidade pública e privada. Então, galera, essas 8 responsabilidades aqui nós separamos, porque 4 foram dadas pela Constituição Federal e 4 foram dadas pela LRF, tá certo? Ou seja, são 8 responsabilidades que você precisa saber. Conhecendo as 8 responsabilidades da LDO fica mais fácil. Por quê? Porque ou a questão fala direto sobre a LDO ou fala sobre as outras leis orçamentárias. E quando ela fala sobre as outras leis, geralmente ela coloca uma das alternativas, algumas das responsabilidades da LDO. Por quê, professor? A LDO é exatamente a que tem mais responsabilidade. Então, precisamos conhecer essas 8 responsabilidades? Sim, reveja isso aí, beleza? Bom, a LDO, é muito importante isso, a LDO transparece a mais importante das 3 leis. Por quê? Porque ela detalha, esmiuça o PPA e diz como a LOA vai ser feita. Tá certo? Então, ela faz a ligação entre o planejamento do PPA e a execução da LOA. Não esqueçam disso. As alterações e a regulamentação da despesa de pessoal deverão obrigatoriamente ser autorizados na LDO. Ou seja, mexeu com o quadro de pessoal, obrigatoriamente deve estar previsto na LDO. Então, se tiver alguma alteração de salário, algum reajuste, alguma coisa referente a quadro de pessoal, deve estar previsto na LDO. Não esqueçam disso. E a LDO, ela tem 2 anexos, tá certo? 2 anexos que vão acompanhar a LDO. É o anexo de metas fiscais e o anexo de riscos fiscais. Não esqueça esse detalhe. Beleza, galera? Importante, prazo de envio da LDO. A LDO deverá ser encaminhada ao Congresso até 15 de abril, ou seja, até 8 meses e meio antes do final do exercício. Olha a leitura. Até 15 de abril, ou seja, até 8 meses e meio antes do final do exercício. E deve ser devolvida até 17 de julho, tá certo? Que é no primeiro recesso do Legislativo, tranquilo? Agora, detalhe, a sessão legislativa não pode ser interrompida sem aprovação da LDO. Ou seja, eles não podem sair de recesso sem antes aprovar a LDO. Eu não esqueço que eles têm 2 interrupções na sessão legislativa, em julho, não é isso, nesta data, e em dezembro. Mas eles não podem sair de recesso, não pode ser interrompida neste período sem antes aprovar a LDO. É a única das 3 leis que tem essa obrigatoriedade. Não é interrompida a sessão sem antes aprovar. Por quê, professor? Porque eu preciso da LDO aprovada para poder ajudar a elaborar a LOA. Não esqueça esse detalhe. Tranquilo? Bom, falamos sobre a lei de diretrizes orçamentárias, agora vamos falar um pouco sobre a lei orçamentária. A lei orçamentária anual é a que vai executar, é de execução orçamentária. Perfeito? Então ela vai pegar o planejamento que foi detalhado e agora vai executar, ela vai quantificar, transformar em receita e despesa. Todos os princípios orçamentários que nós vimos são sobre leis orçamentárias. Perfeito? A LDO, como ela entra em vigência no próprio ano de elaboração, parte dela, ela tem vigência aí de 1 ano e meio aproximadamente. Tranquilo? Vamos lá. A lei orçamentária anual ela vai discriminar receitas e despesas de forma a evidenciar a política econômica. Tá certo? Nunca esquecendo que a LOA federal, a LOA da União, ela tem 3 peças ou 3 esferas orçamentárias, mas é só a LOA federal. A LOA estadual, municipal, distrital, não. Então, a LOA da União ela tem 3 esferas ou 3 peças. Orçamento fiscal,
orçamento de investimento e orçamento da seguridade. São 3 pedaços de uma lei só. Não esqueça que nós vimos no princípios orçamentários que existe o princípio da unidade ou totalidade, que cada ente federado só pode dispor de uma lei. A União também só dispõe de uma LOA. Só que nessa LOA que ela dispõe, ela tem 3 pedaços. Orçamento fiscal, investimento e seguridade, o FIS. Perfeito? Então vamos lá. O orçamento fiscal, o orçamento de investimento e o orçamento da seguridade social. Então, dê uma lida exatamente aqui o que diz cada orçamento. Tranquilo? O orçamento fiscal, de uma forma mais direta, é quando sobrevive do orçamento. É aquele orçamento em que consta as entidades que sobrevivem do orçamento. O orçamento de investimento é aqueles que recebem dinheiro do orçamento a título de investimento. E o orçamento da seguridade abrange também todas as entidades referentes a isso aqui, ó, saúde, previdência e assistência social. Mas nunca esqueça que somente a LOA federal tem essas 3 esferas. Beleza, galerinha? Bom, importante salientar, olha aqui, os orçamentos previstos deste artigo, contabilizados com o PPA, terão entre suas funções a de reduzir desigualdades interregionais, segundo o critério populacional. Então, o orçamento ele tem a função de reduzir desigualdades. Agora, quais são as esferas orçamentárias da União, né? Isso só tem esfera lá na União, que tem a função de diminuir, reduzir as desigualdades. É o orçamento fiscal e o orçamento de investimento, porque o orçamento da seguridade ele não tem a função de reduzir a desigualdade, porque ele é para atender saúde e previdência, beleza? E vedações constitucionais. O artigo 67, nós já vimos, vamos relembrar, veda o início de programas ou projetos não incluídos na lei orçamentária. Então, não esqueçam, todo projeto só pode ser incluído, todo projeto ou programa só pode ser iniciado se tiver incluso na LOA, na lei orçamentária. Agora, se for um investimento que ultrapasse um exercício financeiro, só pode iniciar na LOA se estiver previsto no PPA, ou em lei que autorize sua inclusão, sob pena de crime de responsabilidade. São algumas regras de ouro. Então, relembrar os detalhes e a regra de ouro. Perfeito, galerinha? Prazos de vigência da LOA. A LOA deve ser enviado ao Legislativo até 31 de agosto, ou seja, até 4 meses antes do final do exercício. E deve ser devolvida até 22 de dezembro. Tranquilo? Não esqueça que esses prazos de envio e devolução estão lá no artigo 35 do ADCT. Então, se porventura os entes da federação quiserem alterar esses prazos, tem que fazer uma lei específica e deve ficar dentro do mesmo exercício financeiro. Perfeito? Não ocorrendo a sanção da LOA até final de dezembro, não sendo sancionada a LOA até final de dezembro, os órgãos públicos poderão executar o orçamento, que é empenhar e pagar na proporção de 1/12 dos valores estabelecidos no projeto de lei orçamentária. Então, se não for sancionada a lei até o final de dezembro, ou seja, vai mudar o ano e não tem uma lei ainda autorizada, os órgãos estão autorizados a gastar 1/12, ou seja, a cada mês 1/12 do projeto de lei, do que está lá no projeto de lei. Agora, cuidado, que é somente para despesas imprescindíveis, aquelas que não podem esperar. Exemplo, pagamento de pessoal, pagamento de luz, pagamento de água. Então, não é executar 1/12 para todas as despesas, somente despesas imprescindíveis, caso a LOA não seja sancionada até o final de dezembro. Beleza? Cuidado com esses detalhes, galerinha. Algumas vedações mais importantes. Não pode consignar na lei orçamentária crédito com finalidade imprecisa ou dotação ilimitada. Não esqueça que a lei orçamentária, orçamento é igual a dotação. Dotação é igual a crédito. Crédito é igual a autorização. Lembre daquela situação, você recebe um cartão de crédito em sua casa com um limite de R$10.000. Você está recebendo dinheiro? Não, você está recebendo uma autorização para gastar R$10.000. Então, crédito é igual a autorização, que é igual a dotação, que é o orçamentário. Então, a lei ela traz autorizações, tanto que nós vimos que existe um princípio da autorização. Perfeito? Então, não pode ter uma dotação imprecisa, tem que ter a dotação para algo, tem que ser preciso e não existe dotação ilimitada. Toda dotação tem limite. Perfeito? Consignar, nós já vimos essa. E abertura de créditos suplementares ou especiais sem prévia autorização legislativa e sem indicação dos recursos correspondentes. Tranquilo? E a concessão e utilização de créditos ilimitados. São algumas vedações. Mais à frente nós vamos tirar uma aula para falar um pouco sobre créditos adicionais. Beleza? Então, na próxima aula de leis orçamentárias, nós vamos resolver mais exercícios para consolidar os ensinamentos. Beleza? Grande abraço, galera. Até a próxima.